Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos. Hoje estamos fazendo a aula número 7, né? Aula número 7, seja muito bem-vindo a todos vocês hoje aqui no Brasil, segunda-feira, né? E vamos ter um tempo jóia com a palavra de Deus aberta, né? E com certeza o Espírito Santo vai falar profundamente aos nossos corações neste momento. Seja muito bem-vindo a cada um de vocês, né? Preciosos estudantes da palavra de Deus. Amém? Vamos orar para nós começarmos nessa tarde. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus, o Messias de Israel, nosso Redentor, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos estudar a sua palavra. Nós damos boas-vindas à tua palavra nesse momento, Pai. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco profundamente, nos instrui, nos comunique os seus pensamentos conosco, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok, nós vamos iniciar essa aula hoje, né? Só um minuto, respondendo a pergunta do André, que na semana passada eu não respondi, né? Mas vamos responder agora como introdução, né? Mas hoje é uma das aulas que eu particularmente, pastor Geraldo, amo compartilhar, né? Que o título da aula hoje, número 7, é a obra do Espírito Santo, né, na salvação. Eu amo falar sobre esse tema e eu tenho certeza que você, se você concentrar, né, você vai ser muito abençoado, né, porque nós vamos falar de coisas preciosas nessa aula número 7. Amém? Ok. A pergunta do André foi sobre Mateus capítulo 6, 33 e Lucas capítulo 17, versículo 21, né? E também Salmos capítulo 1. Ele perguntou se haveria contradição na palavra de Deus ao citar esses três textos. E eu gostaria de explicar agora sobre isto, que não há, na Bíblia, a palavra de Deus, não há contradição. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Né? E o outro texto que ele cita é Lucas capítulo 17, versículo 21, né? Lucas 17, 21, que está escrito, Lucas 17, versículo 21, Lucas 17, eu estou no 18, Lucas 17, versículo 21, que diz o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou no meio de vós, né? E então, respondendo a André essa pergunta, né, e juntamente com Salmos capítulo 1, que fala sobre o selo do Espírito Santo, né, a principal diferença entre Mateus capítulo 6, 33 e também o Lucas 17, só tirar esse negocinho aqui, tem um probleminha aqui, ok? E Lucas 17, versículo 21, perdão, que entrou algo na tela novo ali, está no foco e no contexto da mensagem de Jesus, né? Enquanto Mateus 6,33 é um chamado à prioridade na busca pelo reino de Deus, Lucas capítulo 17, versículo 21, descreve a natureza e a presença interna desse reino. Então tem uma diferença aqui, né? Por exemplo, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, viu, André? Quando fala sobre buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
o contexto faz parte do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus ensina sobre a ansiedade e preocupação com as necessidades materiais, como comida, bebida, vestimenta, né? Ele vai tratando esses pontos aí no contexto desse versículo 33. E o foco é uma instrução para os seguidores de Jesus sobre o qual deve ser a sua principal prioridade na vida. Buscar primeiro, colocar como alvo, né? Buscar a vontade de Deus para a sua vida. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Né? Quando fala sobre todos nós procurar compreender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós, filhos de Deus, trocamos, ou por falta de discernimento, a vontade de Deus para nossas vidas por coisas materiais. Ah, não, se eu for bem sucedido na vida, eu estou na vontade de Deus. Pode ser que não. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez você e eu estejamos sendo afligidos, mas mesmo assim estamos no centro da vontade de Deus, buscando o primeiro reino de Deus. Então, não podemos julgar as pessoas ou os irmãos pelo que ele está passando na vida, né? Então o foco aqui é a instrução para os seguidores de Jesus sobre qual deve ser a sua principal prioridade na vida. Ele os encoraja a focar na busca pela vontade de Deus, em viver de forma justa, prometendo que ao fazer isto, Deus suprirá todas as suas necessidades básicas. A busca é uma ação deliberada e contínua de cada um de nós. Né? Enquanto aqui Mateus 6,33 está focado, né, como contexto, o sermão da montanha e também nas necessidades básicas, como vestimenta, comida, essas coisas. Já Lucas capítulo 17, 21 é uma revelação sobre a natureza do reino. A passagem, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentre vós, né, de acordo com a sua perdão, a palavra sumiu da minha mente agora. A sua tradução, perdão. Não, a palavra sumiu, evaporou da minha mente. Nós sabemos que existe várias traduções da palavra de Deus, e uma da tradução fala entre vós, ou dentre, e outra fala dentre de vós. Né? E aqui é interessante que o contexto, né, em Lucas 17, 21, viu, André? É uma resposta de Jesus a quem? Aos fariseus. Aos fariseus que perguntaram, né? Os fariseus perguntaram sobre o reino de Deus, sobre quando isso iria acontecer, né? Deixa eu só pegar aqui um comentário que eu fiz. Exatamente. Dependendo da tradução, tá? Entre vós ou entre vós. O foco é Jesus esclarece que o reino não é um evento externo. Por exemplo, os judeus, né, os fariseus, eles esperavam um reino messiânico. Um reino teocrático, com Deus reinando aqui na terra, né, Deus livrando Israel das garras dos romanos e estabelecendo um reino que Ezequiel fala a partir do capítulo 37, que Isaías falou, que Jeremias falou. Então eles esperavam um reino terreno e já de libertação, de paz mundial. Mas Jesus vai além disso. Ele fala aqui para os fariseus, no contexto aqui, que o reino de Deus, esse reino, né, de onde quando reinaria a paz mundial, estaria no futuro. Mas naquele momento, o reino do céu já estava entre eles e dentro eles. Porque Jesus estava presente. A presença de Jesus estava ali com eles. O próprio
Deus estava com eles ali, caminhando com eles, andando com eles. Né? E quando fala dentre vós, trazendo para nossas vidas, viu, André? Juntamente com Efésios capítulo 1, nós temos o selo do Espírito Santo. Né? Nós temos, Gálatas 2:20, não mais nós vivemos, mas Jesus vive em nós. Aí já está falando do reino que está, que opera através, dentro de nós, Deus nos conduzindo neste mundo, aqui por meio do Espírito Santo, que nos selou de acordo com Efésios capítulo 1. Então, enquanto a característica de Mateus 6:33 e Lucas 17:21, né, enquanto a ênfase e a prioridade é a ação no capítulo 6:33, né, que busca primeiro a vontade de Deus, busca primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas, todas as suas necessidades básicas. Enquanto isso, lá em Lucas 17, Jesus está falando para os fariseus que aguardavam um reino terreno, um reino, né, onde cumpririam os pactos feito a Abraão, o pacto para Abraão, quando o descendente seria um bênção para todas as nações, quando, né, o Israel estaria possuindo toda a terra prometida, o pacto palestino, que seria do Eufrates ao Egito, como está em Gênesis capítulo 15. Né? O reino messiânico teria o rei dos reis, o filho de Davi teria o reino, teria uma casa, teria o quê? Um trono, como é o pacto davídico prometido a Davi. Então os judeus tinham, os fariseus tinham esse foco, e eles questionaram Jesus, falaram, é agora que vai acontecer isso? Quando é? E Jesus disse, não, esse reino hoje já está entre vós, eu estou entre vós. Mas os judeus, como o profeta Isaías falou, tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Eles, os principais construtores de Israel, rejeitaram a pedra angular, como está em 1 Pedro capítulo 2, e o próprio Jesus citou nos evangelhos. Mas para nós que somos nascidos de novo, da igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus reina em nós, no mais profundo íntimo nós, por meio do Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo nós, que nos orienta debaixo das vistas de Deus, como está em Salmos 32, versículo 8, nós podemos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas agora, e viver uma vida sobrenatural ainda nessa terra, cujo príncipe deste mundo é o inimigo, é o diabo. Como está em 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. Mas nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Jesus orou por nós e ele falou, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. No Evangelho de João capítulo 17. Então, nós, o reinado de Cristo, ele reina através das nossas vidas aqui na terra. Ele habita em nós, ele está dentro de nós. O Espírito Santo nos selou e nos orienta. Enquanto Mateus fala sobre procurar a vontade de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, submissão à palavra de Deus, todas aquelas coisas, necessidade básica serão acrescentadas, que o contexto de Mateus é o Sermão da Montanha. Enquanto isso, Lucas 17, Jesus está respondendo aos fariseus, aos judeus, essa pergunta. E enquanto, como citado pelo André, Efésios capítulo 1, para nós que somos nascidos de novo, Cristo reina através das nossas vidas. E nós corremos a corrida da fé aqui, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, com os olhos da eternidade. Porque nós seremos arrebatados, terá um grande tempo, 7 anos de grande tribulação na terra, e depois retornaremos aqui na terra. E vai cumprir o que Jesus falou para a pergunta dos fariseus fizeram para Jesus. Porque depois dos 7 anos da grande tribulação, nós retornaremos com Jesus, ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Vai ter o grande julgamento, ali de Mateus capítulo 25. Aqueles que perseveraram durante a tribulação sem receber o sinal da besta entrarão
no milênio vivos, e os que receberam a marca da besta durante os 7 anos serão exterminados. São os cabritos da esquerda. E aqueles que perseveraram da direita, vem e entre no reino prometido. Nós retornaremos aqui na terra, porque nós já fomos arrebatados 7 anos atrás, teve o casamento do noivo com a noiva nos céus, retornaremos com Jesus aqui na terra, e ele vai pôr os pés na Monte das Oliveiras, ele vai dividir no meio, de acordo com Zacarias capítulo 12, né? E nós reinaremos com Cristo aqui na terra por 1000 anos, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Reinaremos aqui na terra. E aí sim, aquela pergunta dos fariseus fizeram para Jesus, em Lucas 17, vai cumprir literalmente nos 1000 anos. Porque ali, né, o pacto abraâmico será cumprido. Terá o descendente de Abraão, será bênção por todas as famílias da terra. O Israel estará de toda a terra prometida, do Eufrates ao Egito, de toda a terra prometida. O pacto davídico será cumprido. Terá um descendente de Davi. Terá o rei dos reis, Jesus Cristo, descendente de Davi, reinando. Terá um trono, um reino, uma casa. E esse reino durará 1000 anos aqui na terra. Um reino de paz. Satanás e seus demônios estarão presos, acorrentados por 1000 anos. Vai ser um tempo áureo da face da terra. E nós reinaremos com Cristo aqui na terra. Então, enquanto em Mateus está enfatizando a busca, né, do reino de Deus, busca da vontade de Deus e a presença de Deus na sua vida, e todas as coisas serão acrescentadas, as necessidades básicas, Lucas está tratando diretamente uma resposta de Jesus aos fariseus que aguardavam o reino futuro. E Jesus falou, ele já está aqui, eu estou no meio de vós. E Efésios 1, capítulo 1, que é para nós que somos nascidos de novo, que recebemos um selo do Espírito Santo, estamos aqui na terra e somos direcionados dentro da vontade de Deus por meio do Espírito Santo que nos selou, que conhece a profundidade de Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, e que esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 26. Então, tem esse reino que está dentro de nós. Deus reina através das nossas vidas, no mais profundo do nosso íntimo. Nós temos a presença de Deus. E quando nós submetemos à vontade de Deus, revelado na sua palavra, vamos transbordar, encher do Espírito Santo. E vamos experimentar qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, e vamos fazer a diferença, seja aqui no Brasil, seja na África, seja nos confins da terra, porque Deus é conosco. Amém? Aleluia? Aleluia. Poderíamos falar muito sobre isso, sobre o reino dos céus. Por exemplo, Mateus, viu, André? Está falando para os judeus, apresenta Jesus como o Messias, o rei dos judeus. Então, Mateus tem o cuidado de não escrever ali o reino de Deus. Ele põe o reino dos céus. Enquanto nos outros evangelhos aparece o reino de Deus. Entendeu? Então, para não escrever o nome de Deus em vão e não causar um escândalo no meio dos judeus, esse é outro tipo de outro caminho que a gente poderia estar falando sobre isso, mas não é a aula de agora. Amém? Ok? Aleluia. Vamos, se você pode, nessa tarde, né, nessa aula número 7, você abre a sua Bíblia comigo. Vamos juntos, né, conhecer um pouco sobre o trabalho do Espírito Santo na salvação. E é sobre a nossa garantia de vida eterna com Deus. Pode, o crente, aquele que é nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus, pode ele perder a salvação? Tem muitos irmãos nossos na fé que pensam que o crente pode perder a salvação. Eu quero dizer para você hoje, e vou te explicar e vou te ensinar na palavra de Deus, que aquele que é nascido de novo não pode perder a salvação. Não pode perder
a salvação, independente do que ele faz ou deixa de fazer. Se é nascido de novo, não pode perder a salvação. A salvação é eterna. E nós vamos ver sobre isso nessa aula. E o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção, ele não sai de nós. Ele está em nós. Ele entristece, sim, mas sair de nós não sai. Como no Velho Testamento, que o Espírito Santo saía, no Novo Testamento, na história da igreja, desde Pentecoste, aquele que nasce de novo é selado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia! Vamos juntos, né, deleitar na palavra de Deus sobre esses tópicos hoje. Hoje, né, a obra do Espírito Santo na salvação. A obra do Espírito Santo na salvação é um processo que começa ao convencer a pessoa da sua necessidade de Deus e termina no momento, pode acontecer em milésimo de segundo, com o selo do Espírito Santo no momento que a pessoa responde ao Evangelho. Então, em João capítulo 16, olha lá comigo se você pode, abre a sua Bíblia comigo lá, no Evangelho de João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16, versículo 8, está escrito, João 16, versículo 8, está escrito: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Oh, amados irmãos, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos sobre essa aula hoje, né? Então, o Espírito Santo ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Não é isso que nós lemos? Né? Do pecado, o Espírito Santo atua no coração humano, revelando a pecaminosidade e a descrença em Jesus. O Espírito Santo demonstra que o pecado que condena o mundo é essa essência, a incredulidade em Cristo. A incredulidade em Cristo. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23, eu creio que todos nós conhecemos de cor, não é verdade? Está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, né, aqui fala sobre todos nós somos pecadores. E o Espírito Santo nos convence que nós pecamos. Né? A natureza pecaminosa está em nós, em cada um de nós. Também, no capítulo 3 de João, no capítulo 3 de Romanos, perdão, nós vamos falar de João 3, sobre Nicodemos, mas antes, em Romanos 3, versículo 9, 10 e 11 e 12, está escrito: que se conclui, Paulo fala, temos nós qualquer vantagem, falando dos judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, Paulo está falando que não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. Todos pecaram. Então o Espírito Santo, primeira coisa que ele faz, ele convence as pessoas que elas são pecadoras. Né? Que são pecadores, estão neste mundo extraviados e são inúteis diante de Deus. Primeiro, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós ouvimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para resolver o problema do pecado. Aí, quando nós ouvimos esse evangelho da graça de Deus, o Espírito Santo, nós não convencemos as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Ele usa as nossas bocas para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo é que convence a pessoa. Realmente eu sou um pecador. Estou extraviado de Deus, não faço bem, né? Tornei inútil diante de Deus e sou um pecador. E aí o Espírito Santo convence da justiça. Né? Ele convence do pecado e da justiça e do juízo. Da justiça, o Espírito Santo aponta para a justiça satisfeita de Deus na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, que foi para o Pai e não é visto, mas é presente em nossas vidas hoje. Isso significa que a justiça que salva não vem de obras humanas, mas da obra concluída por Jesus Cristo no Calvário. Em Romanos capítulo 3, olha aqui comigo, aqui, continuando no capítulo 3 de Romanos, versículo 24 e 25, está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha, né? Sendo justificados gratuitamente pela fé no sangue de Jesus. Pela fé no sangue de Jesus, nós fomos justificados gratuitamente. Então o Espírito Santo aponta para a justiça de Deus satisfeita na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Então ele convence do pecado, da justiça. E olha, e do juízo. Da justiça, nós fomos justificados gratuitamente. Olha esse versículo 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção, aqui, em Romanos 3, 24, a palavra redenção, no grego é essa palavra aqui, ó. Agorazo. E sabe o que significa? Significa comprado no mercado de escravidão. Todos nós fomos comprados no mercado de escravidão, né? Mediante a redenção, mediante o sangue de Jesus Cristo, que foi o preço que pagou por cada um de nós. Então essa palavra redenção aqui é agorazo. Mas também, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito, Gálatas 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou. Essa palavra resgatou aqui, né? Aqui, agorazo, Romanos 3, 24. É a palavra para redenção. Aqui, a palavra redenção aqui em Gálatas 3, 3 é a palavra hexagorazo. Hexagorazo. Gálatas 3, 3. Para a palavra redenção. Enquanto em Romanos 3, agorazo significa comprado no mercado de escravidão, em Gálatas 3, 3, hexagorazo significa comprado no mercado de escravidão do pecado. Do pecado. Nós fomos comprados no mercado de escravidão do pecado. Do pecado. E também essa palavra redenção, também em 1 Pedro, olha lá comigo, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos falar um pouco mais sobre Gálatas mais para frente, mas não agora. Em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1,
versículo 18 e 19 está escrito: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa palavra aqui, resgatados, no versículo 18, não é agorazo nem hexagorazo. É a palavra lutrol. 1 Pedro 1:18. E significa, aqui, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, resgatados, significa comprado no mercado de escravidão do pecado e não é mais passível de venda. Nós fomos comprados no mercado de escravidão do pecado e não somos mais passíveis de venda. Então o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então da justiça, porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, quando ele pagou um alto preço por nós. Então nós fomos redimidos. A palavra redenção. A palavra redenção, em Romanos 3:24, agorazo. Em Gálatas 3:13, hexagorazo. Em 1 Pedro 1:18, lutrol. Então, em Romanos 3:24, agorazo, comprado no mercado de escravidão. Gálatas 3:13, hexagorazo, comprado no mercado de escravidão do pecado. 1 Pedro 1:18, lutrol, comprado no mercado de escravidão do pecado e não é mais passível de venda. Preste atenção, não é mais passível de venda. Quando nós pensamos sobre isso, por exemplo, Gálatas capítulo 5, é muito importante para nós. Gálatas capítulo 5 está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Para a liberdade. Essa palavra para a liberdade, né, é algo tão importante. Eu creio que eu já falei sobre isso aqui, ou talvez não, né? Mas quando naquela época, né, tinha um judeu que tinha um escravo, e ele queria dar liberdade plena para aquele escravo, ele ia até o templo. Ele não entrava na porta principal, ele entrava na porta do lado, que era a porta da tesouraria. Ele levava o escravo até lá na tesouraria e ele pagava uma taxa para libertação daquele escravo. O sacerdote pegava aquele dinheiro e fazia uma cartinha branca escrita para a liberdade e entregava para aquele rapaz que era escravo. E com aquele documento significava que ele não poderia mais ser escravizado. Ele tinha já esse documento para a liberdade. Então, quando Gálatas fala, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade, porque Cristo nos libertou, significa que Jesus foi lá, não na tesouraria, mas no Santo dos Santos, e pagou o preço exigido para cada um de nós. E esse preço não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim o seu precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Agora, pois, nós fomos livres, livres para amar, livres para perdoar, livres para correr a corrida da fé, livres para orar, livres para submeter a palavra de Deus, livres para louvar o nosso Deus em espírito e em verdade, porque fomos libertados e não somos mais passíveis de venda, não tem mais como nos escravizar, libertados, livres por toda a eternidade. Uau! Fantástico, hein, amados irmãos? Então, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça
e do juízo também. Do juízo, por fim, o Espírito Santo revela que o juízo já foi pronunciado contra o inimigo, contra o diabo, o príncipe deste mundo, garantindo a vitória final de Cristo. Deixa eu apagar aqui, porque nós temos muita coisa para fazer nesse quadro tão pequeno hoje. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula, porque você vai aprender algo profundo aqui nessa aula, nesse momento também, nessa aula número 7, né? Olha, do juízo, o Espírito Santo revela que o juízo já foi pronunciado contra Satanás, o príncipe deste mundo, garantindo a vitória final de Cristo. Você sabia, meus amados irmãos, Mateus, capítulo 27, versículo 41. O homem será um intruso no inferno. O inferno foi preparado para Satanás e os anjos caídos. Em Mateus capítulo 27, vou ler para os irmãos. Mateus capítulo 27, versículo 41, está escrito: a 25:41, né? Perdão, 27. 25:41, perdão. Então, o rei dirá também ao que esteja à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Mateus 25, perdão, só corrigindo aqui. Mateus 25, versículo 41. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. O homem será um intruso no inferno. A todo aquele que rejeitaram a oferta dada por Deus na cruz do Calvário, terá juízo eterno. Irão para esse lugar, né, onde foi preparado para Satanás e seus anjos. Então o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós colocamos as boas novas na praça, nós aqui, por exemplo, toda sexta-feira estamos na praça aqui fazendo, né, evangelismo. Quando nós comunicamos as boas novas para as pessoas, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e também do juízo. Se ela rejeitar, olha, você não será indesculpável diante de Deus. Então o Espírito Santo ele trabalha o tempo todo convencendo as pessoas para que elas sejam salvas pela graça de Deus. Amém? Vamos falar um pouco sobre João 3, 5 a 6, fala sobre a regeneração. E o Espírito Santo operando na regeneração da pessoa que nasce de novo, que ouviu o Evangelho, que respondeu, que foi convencido pelo Espírito Santo, não convencido por nós, mas convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ela é regenerada. Em João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 5 a 6 está escrito. No versículo 3 a 6. A isto respondeu Jesus. O que Jesus está falando com quem aqui? Com Nicodemos, um ancião de Israel, um fariseu, doutor da lei. Jesus, que foi ter com Jesus na calada da noite, com medo de ser visto pelos outros. Deixa eu ver a questão do tempo. 39, ok. Então, Nicodemos foi na calada da noite encontrar com Jesus, com medo de ser visto pelos outros. E Jesus pega e conversa com Nicodemos. No versículo 3 fala: e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Um novo nascimento. A regeneração é o ato sobrenatural e imediato de Deus em que o Espírito Santo nos traz na morte espiritual para a vida espiritual, renovando nossos corações e nos capacitando a crer. Nós nascemos de novo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17 está escrito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 6, que eu já citei aqui também para os irmãos, versículo 4, está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa palavra novidade fala de uma qualidade diferente, superior à vida que nós andávamos anteriormente, antes de conhecer Jesus. Então Deus nos convida agora, que nós nascemos de novo, a andar em novidade de vida, uma vida diferente da vida que nós andávamos anteriormente. O Espírito Santo vai nos convencendo, entristecendo quando nós erramos, nós confessamos, sacudimos a poeira e continuamos correndo a corrida da fé, pela graça. Então, o novo nascimento, nascido da água e do Espírito. A Bíblia se refere a esse processo como nascer da água e do Espírito. Por exemplo, em Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, vamos ler. Tito, capítulo 3, versículo 7. Está escrito: Tito, capítulo 3, versículo 5, 4 a 6. Vamos ler 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, do nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a regeneração é um ato sobrenatural e imediato para todo aquele que nasce de novo. Ele é lavado, justificado, regenerado por meio do sangue de Jesus Cristo. Essa obra é descrita como o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então agora nós teremos, todo aquele que foi regenerado, ele passa a ter uma nova vida. A vida de Deus em sua vida. Ele passa a ter o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Também, continuando aqui sobre a obra do Espírito na salvação, fala a habitação e a adoção. Em Romanos capítulo 8, abre lá comigo, Romanos 8, versículo 14 a 17, está escrito, a partir do versículo 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito que nos selou nos testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são salvos são guiados pelo Espírito de Deus e por isso são considerados filhos de Deus, né? Fomos adotados como filhos de Deus. Os crentes, os nascidos de novo, né, recebem o espírito de adoção que lhes permite clamar a Deus como Abba, Pai, Papai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus. E como filho de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Como filhos, cada um de nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, compartilhando tanto dos seus sofrimentos, como da sua glória. E quem nos garante isso? O Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a garantia que nós temos que somos salvos. Por exemplo, como o nosso amado irmão André citou em Efésios capítulo 1, né? Vamos ler lá Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 está escrito: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, aí o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nasceu de novo. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está vendo? Ouviu o evangelho, foi convencido pelo Espírito Santo, creu, foi selado pelo Espírito de Deus. Foi selado. Está aí. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uau! Quando a pessoa crê no Evangelho, ela é selada pelo Espírito Santo. Esse selo é a presença do próprio Espírito de Deus que habita no cristão, marcando-o como propriedade exclusiva de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. De Deus. A garantia da herança, o mesmo Espírito Santo que nos selou, é também a garantia da nossa herança, ou seja, o penhor, um pagamento inicial que assegura a futura redenção completa de cada um de nós que fomos salvos. Ele é a prova de que Deus cumprirá todas as promessas. O Espírito Santo que é o Consolador, aquele que foi prometido por Jesus e que nos selou no momento que nós nascemos de novo. E sabe agora, amados irmãos, eu quero tratar de alguns pontos sobre a garantia da salvação do crente, daquele que é nascido de novo. E eu penso que talvez você ainda não tenha visto algo como o que nós vamos falar agora. E o primeiro ponto para nós, agora antes de darmos um pause, é o verdadeiro nascido de novo, salvo pela graça de Deus. Esse, o verdadeiro nascido, não pode perder a salvação. O crente, aquele que é nascido de novo, não pode perder a salvação. Ele pode perder a comunhão com Deus, mas não a salvação.
Quando é que nós perdemos a comunhão com Deus? Quando nós pecamos e entristecemos o Espírito Santo, como está em Efésios 4:30. E o livro de 1 João, se você ainda não estudou com o pastor Jerônimo, é um bom livro para você estudar e dar uma lida. Porque o livro de João, 1 João, trata de da comunhão com Deus. E ele começa ali falando que não há meio de misturar trevas com luz, é verdade ou mentira, não tem jeito de ter meia verdade. E ele fala, quando nós erramos, devemos confessar, sacudir a poeira e levantar. Vem tratando sobre de comunhão do capítulo 1 até o capítulo 5 de 1 João. Então, quando o crente, aquele que é nascido de novo, peca, ele entristece o Espírito Santo, ele perde a comunhão com Deus. E essa comunhão é restaurada no momento que ele confessa, sacode a poeira e continua caminhando, correndo a corrida, como se nunca tivesse pecado. Isto é sobrenatural. Essa é a aplicação da obra consumada por Jesus no Calvário, em nossas vidas. Quando nós confessamos que erramos, podemos andar em novidade de vida, como eu acabei de falar, como se nunca tivéssemos pecado. Isto é aplicação da obra consumada em nossas vidas no dia que se chama hoje. O sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Então, a primeira pergunta para nós hoje é: o que leva a pessoa para o inferno? O que leva a pessoa para o inferno? Deixa eu só apagar aqui. Essa primeira pergunta é: o que leva a pessoa para o inferno? São seus pecados? Ou a rejeição da oferta de Jesus na cruz? O que leva a pessoa para o inferno? São seus pecados? Ou a rejeição da oferta de Jesus na cruz? Nós vamos responder. Deixa eu ver aqui como nós estamos de tempo. Continuando aqui. Nós vamos responder o que leva a pessoa para o inferno. São seus pecados ou a rejeição da oferta de Jesus na cruz? Aí você vai falar: pastor, quando nós pecamos, tem muita igreja, e eu quero que, se você faz parte de uma igreja que acredita que o crente pode perder a salvação, eu quero que você preste bem atenção nessa aula. O que a palavra de Deus mostra. Nós vamos te dar, no final aqui, eu vou te dar uma ilustração fantástica, que vai tirar toda a sua dúvida. Amém? Mas se a pessoa falar assim: o pecado é o pecado que leva a pessoa para o inferno. É o pecado que leva a pessoa para o inferno. Está equivocada. Se for o pecado, segue que Jesus morreu em vão. Mas não é o pecado. Né? Ninguém será, se for pelo pecado que leva a pessoa para o inferno, ninguém será salvo, a não ser Jesus Cristo, que foi o único que não pecou. O próprio Paulo fala: miserável homem que sou, sempre que quero fazer o bem, faço o mal. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 26, até capítulo 8, versículo 1. Miserável homem que sou, sempre que quero fazer o bem, faço o mal. Se o pecado leva a pessoa para o inferno, nem Paulo seria salvo. Ninguém seria salvo. Só Jesus Cristo. Porque foi o único que não pecou. O único que não pecou. Olha, 1 João, abre a sua Bíblia comigo. 1 João, quer você abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Está escrito. Vamos ver. 1 João capítulo 2.
Versículo 1 e 2 está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus pagou um preço pelos pecados, não só nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. A questão dos pecados, ou do pecado, né? Perdão, não quero. Vamos tratar do pecado no singular. A questão do pecado foi resolvido na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que pagou um alto preço pelo pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade. Aí você fala: pastor, então o mundo todo será salvo? Não estou falando isso não. A salvação está disponível para todos no mundo. Mas nem todos serão salvos, porque rejeitarão a oferta pelo pecado, que foi Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Olha lá, eu vou ler para os irmãos, porque precisa. Hebreus 9, 26 está escrito: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Olha aí, Hebreus 9, 26. Está escrito: se manifestou uma única vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Questão do pecado. Tá? Versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Versículo 14 de Hebreus 10. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma vez por todas, uma vez para sempre, para aniquilar os pecados. Jesus morreu na cruz. Então a questão dos pecados foi resolvido na cruz do Calvário. Então, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, como está escrito, como nós lemos em 1 João 2,2. Então, o que leva a pessoa para o inferno? Lembra que nós falamos aqui que o Espírito Santo conversa do pecado, do juízo e da justiça, não é verdade? Da justiça, porque Jesus morreu na cruz pelos pecados. Hebreus fala, o livro de Hebreus é fantástico, fala de tudo que é superior, promessa superior, sacrifício superior, sabe, o tabernáculo superior, e a oferta e o ofertante. Jesus é a oferta e o ofertante. Ele morreu uma única vez pelos pecados. E ele é o único meio de que o homem pecador pode encontrar a salvação. E o Espírito Santo de Deus convence este homem que ele é pecador, que a justiça foi satisfeita na cruz por Jesus Cristo, e ele pode crer em Jesus Cristo e receber essa oferta que foi manifestada na cruz do Calvário pelos seus próprios pecados. Ele nasce de novo, ele tem garantia de vida eterna com Deus. Então, está resolvida a questão do pecado na cruz do Calvário. Agora, nós somos nascidos de novo. Temos um novo homem em nós.
E somos chamados a andar em novidade de vida. Mas também temos o velho homem em nós, que nós vamos falar mais em outra aula para frente. O velho homem, temos a nossa carne que milita com o Espírito Santo que habita em nós. A velha natureza. Para tentar nos convencer de viver como nós vivíamos antigamente. E quando nós pecamos, João fala, 1 João 2, filhinhos, Jesus, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Fomos regenerados. Agora, nós temos essa garantia, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Então, amados irmãos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o nosso tempo aqui está acabando aqui. Vamos dar um intervalo de 10, 15 minutinhos e voltaremos com esse tópico e você não pode perder. Não vai embora, hein? Vai assistir a parte 2 dessa aula. Eu vou dar uma pausa aqui e nós vamos voltar porque é muito importante. Você vai aprender algo precioso agora, nos próximos minutos. Então, vamos tirar um tempo de 5 a 10 minutinhos e já voltamos, tá bem? Ok, estamos aqui de volta para a segunda parte da nossa aula número 7. E nós estávamos falando sobre o que leva o ser humano para o inferno. Essa foi a pergunta que eu fiz, né? São seus pecados ou a rejeição daquele que pagou um alto preço pelos seus pecados? Aí eu falei que são os nossos pecados que nos levam para o inferno, logo Cristo morreu em vão. Porque nós vimos aqui que ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2, 1 e 2. Nós vimos uma vez por todas para aniquilar o pecado. Ele resolveu a questão do pecado na cruz. Então, quando você rejeita, a pessoa rejeita a obra feita por Jesus na cruz, ele está perdido. Aí virá o juízo no final. Por isso o Espírito Santo convence do pecado, a pessoa é um pecador, da justiça, a justiça satisfeita na cruz, e no momento que ela nasce de novo, a justiça de Deus, manifestada, revelada na cruz, é imputada no novo crente. E ele é regenerado, ele é selado pelo Espírito Santo. Então, eu falei, se a pessoa crê que o crente pode perder a salvação quando peca, eu falei que ninguém seria salvo, a não ser Jesus Cristo, que é o único que não pecou. Nós vamos ver aqui nessa parte B da aula. Nem Paulo seria salvo, se fosse pelo pecado. Mas graças a Deus, pela obra de Cristo na cruz, Paulo mesmo fala, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é verdade? Então, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, amados irmãos, a questão do pecado foi resolvida na cruz. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em Gálatas, capítulo 3, eu já falei sobre isso. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, por favor, abre sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou. Lembra que essa palavra resgatou é exagorazo, comprado no mercado de escravidão do pecado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que maldito aquele que é pendurado no madeiro? Nós vamos ver agora sobre isso. Nós vamos fechar essa porta aqui. Ok? Em Salmos 22. Salmos 22. Irmãos, é um salmo fantástico. Eu acho que eu já falei sobre isso. Salmos 22. Salmos 22. Fala sobre a crucificação de Jesus.
Salmos 23 fala do cajado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 24 fala da coroação. Coroação. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então, Salmos 22 fala da crucificação de Cristo. Salmos 23 fala do cajado, o bom pastor. E Salmo 24 fala da coroação de Cristo. CCC, 3C. Salmo 22, crucificação. Salmo 23, cajado. Salmos 24, coroação. Salmos 22 foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Jesus nascer. Tornar homem e nascer em Belém. 900 anos. Naquela época, né? Vamos lá em Salmos 22. Nós estamos falando de Gálatas 3,13, né? Que Jesus nos resgatou, levando sobre o nosso pecado, tornando maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Em Salmos 22, abre lá sua Bíblia comigo. Salmos 22. Salmos 22 fala da crucificação de Cristo. Aqui em Salmos 22, nesta época, quando um judeu era condenado, ele era apedrejado até a morte. Não tinha morte por crucificação. Esse Salmos foi escrito 900 anos antes de Jesus nascer. E ele começa falando uma frase que Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 1. A mesma frase que Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus abandonou seu filho unigênito na cruz do Calvário? Porque Deus é 3 vezes santo, santo, santo. Deus não tolera pecado. Jesus não pecou. Jesus foi sem pecado. 1 Pedro, deixa seu dedinho em Salmos 22, em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler para os irmãos, versículo 21 e 22. 1 Pedro 2, versículo 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Deus virou o rosto para o Filho, seu Filho unigênito na cruz, porque naquele momento, Jesus, que não pecou, ele levou sobre si, estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. 1 João capítulo 2, versículo 2. Os pecados de toda a humanidade foi lançado na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, nós vamos voltar aqui em Salmo 22. Quando Gálatas 3 fala: maldito aquele que é pendurado no madeiro, em Deuteronômio, na lei, na Torá, capítulo 21, Deuteronômio 21. Em Deuteronômio 21, né, está escrito: quando um filho rebelde, olha só como é que é interessante aqui. Quando um filho rebelde, no versículo 18 para frente, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado, não lhes derem ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá.
Versículo 22. Se alguém haver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, pois certamente o enterrarás no mesmo dia. Porque o que for pendurado maldito no madeiro, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá de herança. Então, quando tinha um filho rebelde, beberrão, né, os pais judeus levariam até os anciãos da porta da cidade e falaram: esse filho meu não tem mais jeito, ele não quer obedecer os pais, ele é beberrão. Os anciãos da cidade, juntamente com o povo, pegavam pedras e o apedrejavam até a morte. Depois de morto, ele era pendurado no madeiro, para servir de exemplos para os outros jovens. Então, aquele que era pendurado no madeiro tornava maldito que era pendurado no madeiro. Então, depois de morto, a lei fala, apedrejado, ele seria pendurado no madeiro. E servir de exemplo. Quando Gálatas 3:3 fala que Jesus foi pendurado no madeiro, ele não estava morto. Ele foi pendurado no madeiro consciente, porque ele estava sem pecado algum. Jesus não pecou, como nós vimos em 1 Pedro 2:18 e 19. Ele não pecou, mas naquele momento na cruz, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. 1 João 2:2, João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 27 a 32. Né? Com este propósito eu vim para esta hora, e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, disse Jesus. Então, quando Jesus foi na cruz, ele estava consciente, estava vivo, porque ele não tinha pecado algum. Porém, ele tornou maldito, porque ele levou sobre si naquele momento os pecados de toda a humanidade. Por isso ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou o rosto para o seu filho na cruz, porque ele estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele estava vivo e ele morreu porque ele quis. Jesus não foi vítima de Satanás. Jesus não foi vítima dos judeus, Jesus não foi vítima dos romanos, ele morreu porque quis. João 10, Jesus disse, versículo 18, eu voluntariamente dou a minha vida para reassumir, eu dou. Em João 12, 27, com este propósito, eu vim para esta hora, para aí quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E aqui, amados irmãos, nós voltamos em Salmos 22. Olha lá, Salmos 22. Escrito 900 anos antes de Jesus vir, né? Aqui fala, Jesus, o versículo 1 fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. Aqui, amados irmãos, vem falando da crucificação de Cristo, né? Olha, no versículo 6, mas eu sou verme e não homem, oprimido dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livra-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Lembra daqueles judeus fariseus ao redor da cruz? Você não salvou muito? Salva a ti mesmo, até o ladrão da cruz clamando. Contudo, versículo 9, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Aí vem falando mais sobre isso, sobre a pessoa do Messias que morreria na cruz.
Aí no versículo 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram as mãos e pés. Morte por crucificação. 900 anos antes de Jesus vir, né? Fala que Jesus seria morto por crucificação e não por apedrejamento. A morte por crucificação aconteceu 300 anos antes de Jesus vir, quando, né, os gregos e depois os romanos, né, tomaram conta do mundo. O Império Romano trouxe a crucificação. Então, o Salmo 19, 900 anos antes, já estava falando da crucificação do Messias de Israel. Transpassaram-me as mãos e os pés. Versículo 17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. Olha, lembra o que aconteceu na cruz, né? Os soldados jogando sorte nas vestes de Jesus. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa em socorrer-me. Aí no versículo 22, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Versículo 24, né? Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Me falando sobre isto. Então, todo o capítulo 22 fala da crucificação de Jesus Cristo. Uau! Fantástica a palavra de Deus, né? Então, Gálatas 3, maldito que é pendurado no madeiro. Jesus tornou maldito, não porque ele tinha pecado, porque ele não pecou. Ele estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Por isso, ele tornou maldito do meu Pai, na cruz do Calvário. Uau! Sem pecado. Jesus gritou em João 19:30, está consumado. No grego, tetelestai. A dívida foi paga. A nossa dívida com o pecado foi pago. Naquele tempo, quando um judeu cometia pecado, ele recebia uma folha, né, do juiz com o seu quando o judeu cometia um crime, o juiz anotava o crime do judeu e colocava ali do lado, né, quantos anos ele era condenado por aquele crime. E tinha judeu que tinha uma lista cheia. E quando aquele judeu pagava por todos os seus crimes, o juiz pegava um carimbo, escrito tetelestai, e carimbava aquele documento. Ele não poderia ser mais condenado por nenhum daqueles crimes, porque a dívida foi paga. Assim, nós tínhamos a nossa dívida, era imensurável por causa do pecado. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus foi na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita. Ele gritou, está consumado. Tetelestai. Aí a nossa dívida com o pecado foi paga. Abre a sua Bíblia comigo em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Olha lá comigo, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Toda a nossa dívida com o pecado foi na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Perdoados. Esta é a manifestação da graça de Deus. Nós não merecemos, nós só recebemos pela fé. Recebemos. É de graça. Então, o crente, o verdadeiro nascido de novo, ele não pode perder a salvação. Não são seus pecados que levam o homem para o inferno, mas a rejeição de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos pecados. Aí sim, leva a pessoa para o inferno. A pessoa rejeitar Jesus, está rejeitando a obra consumada por ele na cruz. E ele, se ele não nascer de novo até ele morrer, é condenação eterna. Juízo. Então o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Outro ponto aqui. Eu falei, o crente, o verdadeiro nascido de novo, não pode perder a salvação. Tem alguns versículos que é usado por alguns pastores para falar que o crente pode perder a salvação. Tem alguns versículos, eu vou falar 2 só nessa tarde. Mas se depois, se você tiver alguma outra pergunta, você pode falar que eu vou responder aqui também. Amém? Então, por exemplo, Mateus capítulo 24, 13. Deixa eu apagar aqui. Mateus 24, 13. Mateus 24 é usado por alguns pastores para falar que o crente pode perder a salvação. Aqui fala, está escrito, aquele que não perseverar até o final, aquele que perseverar até o final será salvo. Aqui não está falando da nossa salvação eterna. Aqui o contexto de Mateus 24, 13 está falando do período da grande tribulação. Nós nem aqui estamos mais. Nós já fomos arrebatados. A igreja não está aqui mais. A igreja já foi arrebatada. O contexto aqui, você pode ler, fala da grande tribulação. Da grande tribulação. A igreja não está mais aqui na terra. Nós já fomos arrebatados. Durante a tribulação, aquele que perseverar até o final, sem receber a marca da besta, em vida entrará vivo no milênio, será salvo. Aquele que perseverar sem receber o sinal da besta, durante os 7 anos da tribulação, e durante os 7 anos ele morreu, foi decapitado, porque muitos serão decapitados nos 7 anos, ele perseverou até o final da sua vida nos 7 anos, durante a tribulação, esse também ressuscitará no final da grande tribulação e entrará vivo no milênio, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Então, aqui está falando o contexto da grande tribulação. Então, nós não estamos aqui mais. Amém? Outro versículo usado. João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. João capítulo 15, versículo 6. Eu vou ler aqui para os irmãos. Não vamos ficar muito presos nesse ponto que nós podemos, se você tiver alguma pergunta, eu vou responder aqui na aula, sem problema. Mas eu quero falar com vocês hoje algo fabuloso sobre a garantia do crente. João capítulo 15, a partir do versículo 1 está escrito, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, tendo todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém, aqui é o versículo que eu quero. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Olha, aí alguns pastores falam, o crente pode perder a salvação porque vai ser lançado no fogo e vai queimar. Não é isso que está falando aqui não, irmão. Versículo 6. Veja aqui comigo o contexto. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se não está dando fruto, é salvo, nasceu de novo, é salvo pela graça de Deus, mas não está dando fruto, está vivendo no mundão, pecando, ele se torna seco. E ele é cortado. Não está falando de salvação. Ele não tem comunhão com Deus. E veja aqui no versículo 6. E o apanham e o lançam no fogo e o queima. Quem apanha aqui são homens que o apanham e lançam no fogo. Não é Deus que pega ele e lança no fogo. E o apanha e lança no fogo. Como nós vamos entender esse texto melhor? 1 Coríntios capítulo 5. Olha aí comigo. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Aqui, vou ler para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, a partir de versículo 1. Olha aí comigo. 1 Coríntios 5, a partir de versículo 1. Paulo disse para a igreja de Coríntios: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegardes a lamentar, para que foste tirado do vosso meio. Quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 5. Tinha um jovem na igreja de Coríntios, ele estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta. E a igreja sabia. E ninguém tomava uma decisão sobre isso. E Paulo fala, olha, é imoralidade tal. Eu não estou presente, mas o meu espírito está presente. Pega, vocês anciãos, pega tal rapaz que tal imoralidade está cometendo. E está tão soberbo que acha que está certo. Pega tal rapaz, entregue, joga no mundo. Entregue para Satanás. Para que o seu corpo seja morto, porém seu espírito salvo no dia do Senhor. Aquele rapaz, ele não tinha perdido a salvação, ele tinha perdido a comunhão com Deus. Muitos jovens hoje, pessoas nascem de novo e estão na igreja e de repente caem no mundão. E aqui, muitos jovens em 1 Coríntios, na cidade de Coríntios, estavam falecendo por ficar rebeldes, por ficar no mundo, ficar secos. Aí, Paulo fala que vocês apanham essa pessoa que está fazendo tal tamanha imoralidade e lança no mundo, para que Satanás acabe com o seu corpo. Porém, seu espírito será salvo no dia do Senhor. Está vendo? Ele não perdeu a salvação. Isso explica João capítulo 15. Né? E o apanham e lançam no fogo, no mundo. Porém, o espírito será salvo no dia do Senhor. Está aqui, versículo 5. E em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue esse rapaz a Satanás para a destruição da carne, para que seja morto, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, ele não tinha perdido a salvação. Ele estava sem comunhão com Deus e estava permanecendo em rebeldia. E
Deus ia falar assim, vem para cá, meu filho. Está me envergonhando aí. Porque ele estava em rebeldia. Então o apanham e lança ao mundo. Porque não está dando frutos. Esse jovem aqui, lá no capítulo 11, ele restaurou a comunhão com Deus e voltou a andar com Deus. Entendeu? Reconheceu que estava errado e voltou a caminhar com Deus. Então é só para nós entender que esses versículos não estão falando de perda de salvação. Amém? Agora, outra coisa. A segurança do crente. Né? Aí, João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Vamos embora te manchar aqui, tirar aqui. João 5, 24. Aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O que significa isso aqui para você? Tem a vida eterna. A pessoa tem a vida eterna? Então, é eterna. Se a pessoa nasce de novo, ele tem a vida eterna. Paulo diz, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. O verbo afirmativo, será salvo. Tem a vida eterna? Ou a pessoa tem ou não tem? Ah, pastor, mas por onde tal, vem na igreja e, sabe, tá no mundão, sabe? De uma a duas. Ou ele é igual aquele jovem de Coríntios, de 1 Coríntios 5, e Deus vai trazer a disciplina sobre a vida dele, para ele restaurar a comunhão com Deus. Ou ele nunca nasceu de novo. Então ele não vai perder salvação, por quê? Porque ele nunca teve. A pessoa tem ou não tem a vida eterna. Se tem, é eterna. 1 João 5, versículo 11 a 13. Olha o que está escrito lá. 1 João capítulo 5, 11 a 13. O que João fala? Olha o que João fala. O seguinte. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João está falando aqui, se você já é nascido de novo, você tem a vida eterna. Não terá, ou se, talvez, não, você tem a vida eterna. Agora, amados irmãos, vou desmanchar aqui, vou te dar uma ilustração aqui sobre dois tipos de crentes que existem hoje. Dois tipos de crente. Um que crê que o crente pode perder a salvação e anula toda a obra consumada. E o crente, como nós, que cremos que a pessoa nascida de novo não pode perder a salvação. Ok? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Vamos junto lá? Êxodo, capítulo 12. A 10ª praga do Egito. Eu vou te dar uma ilustração aqui fantástica. Êxodo, capítulo 12. Nós sabemos que aqui é a 10ª praga do Egito, aqui no versículo 1 e 2, no primeiro mês do calendário religioso, Nissan, ou Abib babilônico, que é segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, no 10º dia, os judeus tinham que prender o cordeiro. Sem mácula, sem mancha, sem defeito. No 14º dia, o cordeiro deveria ser imolado no final da tarde. Esse cordeiro, eles teriam que cozinhar o cordeiro, né, não desperdiçar nada e comer já com as malas prontas
Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó iria tirar o povo hebreu da escravidão do Egito depois de 430 anos. E Deus falou que iria matar todos os primogênitos da terra do Egito. Porém, Deus deu uma promessa para os judeus. Que o sangue do cordeiro, eles deveriam passar no umbral da porta. Vamos fazer aqui. O sangue do cordeiro deveria passar no umbral da porta. O anjo da morte iria passar naquela noite. Onde estivesse na porta o sangue, na obreira da porta, o anjo da morte não iria entrar ali. Vamos ler? Olha lá, capítulo 12 de Êxodo, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga alguma. E quando eu ferir a terra do Egito. Então, todos os judeus deveriam matar o cordeiro no 14º dia, pegar o sangue, passar no umbral da porta, o anjo da morte ia passar naquela noite. Onde estava o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não ia entrar. Correto? Agora vamos fazer uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui hoje de 2025 e vamos voltar lá nessa noite que o anjo da morte vai passar. Vamos voltar lá naquela época. Vamos visitar duas casas, vamos pôr aqui duas casas, duas portas. Vamos visitar aqui essas duas casas. Todas duas passaram sangue no umbral da porta. A primeira casa aqui representa os crentes que creem que pode perder a salvação. Crente número 1. Acredita que pode perder a salvação. Nós vamos visitar essa casa lá. E número 2, o crente que crê que não pode perder a salvação. O segundo crente, né? Não pode. O primeiro crê que pode. O segundo crê que não pode. Então vamos visitar essas duas casas lá naquela noite, em Êxodo capítulo 12, há 1400 e poucos anos atrás. Vamos lá, vamos visitar lá. Vamos ver, a primeira casa é dos crentes que creem que pode perder a salvação. E a segunda casa são dos crentes que não creem que pode perder a salvação. Tá comigo? Entendeu? Número 1, responde aí. Crente que crê que pode perder a salvação. Número 2, crente que crê que não pode perder a salvação. Amém? Então vamos visitar a primeira casa aqui. Vamos bater nessa porta. Vamos lá. Nós batemos na porta e vem um jovem, abre a porta e nos convida para entrar. Nós entramos e logo nós percebemos aquele jovem triste, apreensivo, todo mundo lá no fundo, orando, perseverando, esperando, e tem de orar mesmo. E nós perguntamos, qual o motivo dessa insegurança total? Aí o rapaz fala, você é uma pessoa que não está vivendo aqui no Egito, você é um turista, você não sabe que nessa noite o anjo da morte vai passar em todas as casas do Egito e vai matar o primogênito de todas das famílias? Eu sou o primogênito dessa família. A gente fala, uai, peraí. Uai é irmão mineiro. Mas o Deus de Abraão não deu uma promessa para vocês? Sim, ele falou para nós matarmos o cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. Nós passamos. Mas o que nos garante que o anjo da morte não vai entrar aqui? Então nós vamos perseverar aqui em oração, vamos ficar aqui orando, até aqui não vamos fazer nada, não vamos contaminar com nada, esperar até que passe a noite. O anjo da morte passa para a gente ver se ele vai entrar aqui ou não. Nós podíamos ver o ar pesado que estava ali. Aí nós falamos, ok, tudo bem. Nós saímos dessa casa
E vamos na casa número 2. Primeira casa, os crentes que creem que pode perder a salvação. Não, eu tenho que perseverar aqui, eu não posso pecar, e peca toda hora. Perde a salvação, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Jesus morreu uma única vez para aniquilar os pecados. Lembra que nós lemos em Hebreus 10, 26 e 28? Uma vez para sempre. Nós saímos dessa casa e vamos na casa número 2. E nós batemos na porta. Aí vem um rapaz abrir. Todo sorridente. Abre a porta. Oh, entra pra cá. Seja bem-vindo. Aí nós entramos e logo nós percebemos lá no fundo uma mulher assando o cordeiro, o cheiro estava bom, e as crianças cantando, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Né? Oferecemos a paz, paz para você, e nós perguntamos, uai, que motivo é esse dessa festa aqui, essa alegria aqui dentro dessa casa? Aí aquele jovem fala, você não sabe? Você é turista aqui? Hoje o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai nos tirar da escravidão e vai nos levar para uma terra que manda leite e mel. Uau! Nós estamos aqui esperando esse grande momento. Nós vamos para uma terra nova, a terra que manda leite e mel, a terra dos nossos pais. Eu falo, peraí, mas... E o anjo da morte não vai passar nessa noite? Ele sim! Mas Deus, o nosso Deus deu uma promessa. Ele falou que para ele passar o sangue no umbral da porta e nós passamos. Mas peraí, mas o seu vizinho ali também passou o sangue no umbral da porta. Mas ele não está com essa alegria toda. Essa paz que excede todo entendimento. Ele está apreensível. Aí o número 2 fala, sim! Mas nós temos a palavra de Deus que disse, onde tiver o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não vai entrar. A pergunta para vocês aí. O anjo da morte passou naquela noite. Qual dos dois foi salvo? O número 1 ou o número 2? Qual dos dois foram salvos? Foi salvo. Qual dos dois foi salvo? O que estava, a princípio, com medo de perder a salvação? Ou o número 2, que estava deleitando na graça de Deus? Responderam aí? Quem foi salvo? Os dois! Os dois foram salvos! Por quê? Os dois foram salvos, porque não dependia do que eles achavam. Dependia do quê? Do sangue no umbral da porta. Da palavra de Deus que disse que o sangue era suficiente. Onde estiver o sangue, o anjo da morte não vai entrar. Os dois foram salvos. Porém, um não deleitou, não desfrutou daquele momento, enquanto o outro estava desfrutando da graça de Deus. Os dois foram salvos. Nós também temos o que? A palavra de Deus que disse, como eu li agora, 1 João 5, 11 a 13, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então nós temos a vida eterna. E o que garante a vida eterna nossa? 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, 1 Pedro, está em versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós temos a palavra. Nós temos a vida eterna. Nós não podemos perder a salvação, porque não dependeu de nós, dependeu único e exclusivamente da obra consumada por Jesus no Calvário. Então nós temos a vida eterna. Não é talvez, não é se perseverar, é tem a vida eterna. Todo aquele que é nascido de novo tem
a vida eterna. Todos. Então, nós temos a vida eterna. E nós cremos na palavra de Deus. Os dois foram salvos. Um estava desfrutando da presença de Deus, da graça da palavra de Deus, enquanto o outro estava apreensivo. Mas era o sangue no umbral da porta, que era o sinal para o anjo da morte não passar ali. Mas se tivesse uma família do Egito lá, e olhou as 9 pragas e falou: nossa, o Deus dos hebreus está trazendo juízo sobre a terra do Egito. Aí quando eles ficaram sabendo, uai, o anjo da morte vai passar nessa noite e matar os primogênitos de toda as famílias, então eu vou correr para a casa de um judeu, de um hebreu. E a família egípcia entraria dentro da casa onde tinha o sinal do sangue na porta. Aquele primogênito seria salvo também. Por quê? Porque estaria no lugar de proteção, de segurança, o sangue do Cordeiro. E nós temos a palavra de Deus, assim como aquele jovem. E nós cantamos, aleluia. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, da justiça e do juízo. Somos pecadores. Cremos na justiça de Deus satisfeita, revelada na cruz do Calvário. Nascemos de novo. E ficamos livres do juízo eterno de Deus. Temos a garantia de vida eterna. Portanto, aquele que é nascido de novo não pode perder a salvação. Podemos entristecer o Espírito Santo quando nós pecamos. Em 1 João fala, confesse, sacode a poeira e vai em frente. Em 1 João 1, versículo 9. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Foste selado para o dia da redenção. O Espírito entrou e é somente no momento que ele vai apresentar ao noivo, no arrebatamento da igreja, é que ele vai sair de nós, no momento que nós estivermos na presença do noivo, Jesus Cristo, nos céus. Então, durante a vida, nós que nascemos de novo, o Espírito Santo nos selou para aquele dia, para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então, amados irmãos, para nosso ensino e nossa edificação, o sangue de Cristo foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar eternamente. Tinha algo que antes de nós terminarmos aqui, na nossa ilustração Efésios. Ok, aí você pode falar assim, pastor, se é assim, então eu vou nascer de novo, ok? Vou cair no mundão. Uhul! Lembra do 1 Coríntios 5, 1-5, o do jovem? E o apanha, lança no mundo, ele será morto, não está dando testemunho? Deus diz, vem para cá, meu filho. Se a pessoa caiu no mundo, de duas uma, ou ela nunca nasceu de novo, então ela não tem com que perder a salvação, ou número 2, ela está sob disciplina do Pai, e Deus vai trazer a disciplina. Em 1 Coríntios 5, aquele jovem restaurou sua comunhão com Deus, e voltou a ter comunhão com Deus. Aí, Romanos capítulo 6, só para a gente terminar nessa aula número 7. Romanos capítulo 6. Versículo 14 e 15. Está escrito, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. A graça. Olha o versículo 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Olha o que Paulo fala. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Olha a refutação de Paulo. De modo nenhum. Versículo 15, parte B de Romanos 6. De modo nenhum.
Não sabeis, versículo 16, que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida, para a justiça? A pessoa cai no mundo, Deus vai vir para cá no fim. Lembra? 1 Coríntios 5, daquele jovem, lança-o, entrega a Satanás, entrega ao mundo, para que seja morto, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele não tinha perdido a salvação, ele tinha perdido a comunhão com Deus. E ele restaurou a comunhão com Deus lá para frente. E aqui, havendo de pecar, porque estamos debaixo, não estamos debaixo da lei, mas sim da graça, de modo nenhum. Tem dois caminhos. E os dois caminhos, um é estreito, é o caminho da graça, onde nós experimentamos o amor incondicional do nosso Deus. E o caminho lá é o caminho da perdição, onde o inimigo influencia em cada passo, em cada decisão. Duas portas, uma estreita e outra larga. Nós entramos pela porta estreita, a porta da graça. E nós temos a garantia de vida eterna. A graça de Deus é fabulosa. Nós desfrutamos da graça de Deus no dia a dia. Somos livres. A graça de Deus nos proporciona liberdade. A graça de Deus é um presente para cada um de nós. A graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Quando nós pecamos, nós confessamos e nós não merecemos. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas. Hebreus 9, 14. E nós temos a segurança de vida eterna com Deus. Quando pecamos, perdemos a comunhão com Deus. E essa comunhão é restaurada quando nós confessamos, o Espírito Santo nos constrange, nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos. Nós não perdemos a salvação, nós perdemos a comunhão com Deus. E essa comunhão é restaurada no momento que nós confessamos o pecado e caminhamos. E corremos a corrida da fé. Então, amados irmãos, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, deixe a gente saber. Nós podemos voltar aqui nesse assunto. Mas eu quero dizer para você, se você é nascido de novo, você tem a garantia de vida eterna. E quem garante é a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos selou para aquele dia da redenção. Somos selados pelo Espírito Santo. Fomos regenerados, lavados todos os nossos pecados. Fomos justificados, declarados justos. Fomos redimidos, exagorados, comprado no mercado de escravidão do pecado. E lutrol, 1 Pedro capítulo 1, 18, 19. Lutrol, redimidos, comprado no mercado de escravidão do pecado e não somos mais passíveis de venda. Não somos mais passíveis de venda. Não somos mais passíveis de venda. Somos livres para servir o nosso Deus. Somos livres para amar uns aos outros incondicionalmente. Somos livres para receber a palavra de Deus e permitir o Espírito Santo nos orientar debaixo das vistas de Deus no caminho que devemos andar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus faça de você um canal de bênção na sua igreja. Para que Deus possa te usar graciosamente no nome glorioso de Jesus. Amém.